irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma quinta-feira com a nossa Escola de Formação de Discípulos, a EFD, da Igreja Resgate. Estamos no módulo 5 de Bibliologia e hoje vamos estar encerrando o Velho Testamento, mas antes eu queria dar umas dicas para você que tem acompanhado as aulas ou que você quer começar a partir de hoje o curso, já que as aulas estão todas gravadas, e o material também dos e-books, que é a parte teórica, também está toda organizada para você. Então, vou deixar algumas dicas importantes aqui para você hoje observar, você que já está firme aí conosco, perseverando aí, chegamos ao final do Velho Testamento, e toda a aula que nós damos aqui, após a aula, após a videoaula, nós lançamos o e-book da respectiva aula, já fizemos 12 aulas, e temos ali os 12 e-books também, todos organizados para você. E cada e-book, meus irmãos, é importante, você está vendo aí na tela, existe na página 3 de todos os e-books, todas as aulas, tem uma leitura diária, sempre na página 3, e é um breve texto que conecta com as aulas, que é para você ler diariamente, e também fazer uma breve meditação, né? E você vai ali na página 3 ver que inicia a página com QR Code, que a cada aula nós selecionamos um louvor, selecionado para que você entenda, né, o clima desses livros que você vai estudar, e basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que inclusive, se você fizer isso agora no vídeo, com o seu celular, aí na sua TV, você vai acessar a música que está direcionada com a leitura diária que nós damos no caso da aula 12. Esse QR Code ele é funcional, você pode fazer esse teste. Outra dica importante é que todas as aulas, as videoaulas, estão no canal do YouTube da igreja, numa playlist só do curso de Bibliologia. Você também pode acessar a nossa conta do YouTube, procurar ali a playlist, que é Bibliologia, mas também você pode usar esse QR Code aqui que estamos disponibilizando hoje nesse vídeo. Você pode também direcionar a sua câmera e você vai para essa lista de aulas que tem ali em ordem as 12 aulas gravadas, aulas de 25 a 35 minutos, para que você possa, na melhor hora para você, no melhor momento, começar o curso ou continuar, se você já está conosco desde a primeira aula. E o material, o e-book de cada aula, com a leitura diária e todas as informações estão organizadas no nosso Google Drive ali do Resgate Master. Você também tem um link, né, para você acessar. Você não precisa ter conta no Google, né, o e-mail, mas se tiver melhor. Esse QR Code também aqui do lado também está disponível para que você possa acessar as nossas 12 aulas. A aula de hoje estará disponível a partir de amanhã. Né, a aula no e-book, né? Hoje mesmo, quinta-feira, você vai estar assistindo a aula online ao vivo. Vamos então para a aula 13, né? Vamos estudar hoje os 3 últimos profetas, profetas menores, né? No Tanakh, que nós vamos encerrar agora, né? Todo o Velho Testamento, que é o Tanakh, essa Bíblia dos hebreus, né? Dos israelitas, que é a Torá, né? E toda essa formação aí que o judeu faz, né, e conhece a Bíblia. Estamos encerrando aí o que eles chamam de profetas, os profetas originais, né, ou os últimos profetas. Vamos encerrar. E toda essa sequência de 12 profetas menores é tido como um livro só no Tanakh. Então, nós vamos estar encerrando, e na próxima aula, a aula 14, será uma aula que a gente chama do silêncio bíblico, entre Malaquias e o nascimento de Jesus. Temos 400 anos de silêncio bíblico, e nós vamos estudar na próxima aula. Hoje, nós vamos começar, então, estudando o livro de Ageu, profeta Ageu. O nome no hebraico, a pronúncia é Hagai. Ageu, então, significa minha festa ou dia festivo. Provavelmente, Ageu deve ter nascido num dos dias festivos de Israel. A autoria do livro de Ageu, do profeta menor, o autor, né, nasceu na Babilônia, e ele foi ensinado por Ezequiel quando surgem as sinagogas no exílio. Então, o profeta Ezequiel era, na verdade, o discipulador do profeta Ageu. Isso está lá em Esdras 2:2, menciona o retorno de Ageu a Jerusalém na segunda leva. Então, Ageu é contemporâneo de Neemias, Esdras, Zorobabel. Esse é o contexto histórico do ministério do profeta Ageu, profeta da restauração. Inclusive, seu ministério constituiu em completar o templo para que as festividades religiosas
fossem novamente celebradas, porque o templo havia sido destruído. Depois de 70 anos de cativeiro, o profeta Ageu foi um dos sacerdotes, né, que começaram a restaurar o culto, né, e as festas principais dos judeus, que é, na verdade, a Páscoa, depois a das 5 semanas, que é o Pentateuco, tem também a festa de Purim, também as festas, né, que dão origem à adoração, aí, toda a sequência desse período histórico de Israel. A data, como eu disse, é escrito no final do século 6 a.C., após 70 anos de cativeiro na Babilônia, o ministério de Ageu está inserido nesse momento ali de Neemias e Esdras. O propósito, então, é incentivar a reconstrução do templo, outrora destruído pelos babilônicos, enfatizando que a infidelidade do povo gerou consequências, mas que, apesar disso, Deus promete um futuro muito melhor para eles. Já falando também do Messias, não só da reconstrução do templo, né? O esboço do livro de Ageu, nós podemos dividir nos 2 capítulos, que é um livro pequeno, por isso o profeta menor, não é porque ele é menos importante, mas porque escreveu menos. No primeiro capítulo temos a exortação à reedificação do templo, depois começamos o capítulo 2, a glória do segundo templo, e depois, na outra metade, no outro terço do capítulo, exorta o povo a viver em fidelidade a Deus, e também a promessa de Deus a Zorobabel. Como eu disse, Zorobabel faz a parte de reconstrução física, e Esdras e Ageu e os profetas e sacerdotes daquela época restabeleceram o culto propriamente dito. O versículo-chave está lá em Ageu 2, versículos, né, de 8 a 9. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a perícope-chave do livro de Ageu. O contexto histórico deste profeta é no segundo ano do rei Dario, chamado de Estaspes, 521 a 486, que foi rei da Pérsia. Ageu deve ser lido, né, tendo como pano de fundo o livro de Esdras. Então, quando você lê Ageu, é interessante você também ler Esdras ao mesmo tempo, principalmente capítulos de 1 a 6, entre os anos de 538 e 516 a.C. De maneira breve, nós podemos relatar alguns fatos históricos aqui desse tempo, desse contexto do profeta Ageu. Ciro liberta os judeus para reconstruir o templo, tanto é que Neemias consegue essa graça. Retorno dos cativos sob o governo de Sesbazar, lançadas as fundações do templo. Os samaritanos interrompem a reconstrução por 14 anos, enquanto as muralhas levaram 52 dias, o templo demorou mais de 14 anos para ser reconstruído, né? Interessante essa informação. Continuando, né, agora, por ordem de Artaxerxes, a reconstrução é novamente interrompida. Então, Dario Espaces, rei da Pérsia, ascende ao poder. Ageu e Zacarias retornam à reconstrução do templo. Dario I assegura essa reconstrução. E o templo ele termina na Páscoa, né? No caso, ali do início, né, do final do sexto século antes de Cristo, no dia 14 de abril. Ciro permite o retorno dos judeus do cativeiro babilônico devido à nova política do império. E provavelmente tudo isso tenha sido influenciado pelo profeta Daniel, que passou 70 anos ali na Babilônia. Você vai vendo aí como que os personagens se entrelaçam, né, na questão da sua época, né? Alguns são contemporâneos uns dos outros. O que Stanley Ellison diz sobre o contexto histórico de Ageu? Após aproximadamente 14 anos de negligência na construção do templo, o Senhor mandou seca e má colheita ao povo, a fim de alertá-lo. Mandou depois Ageu e Zacarias mostrar-lhes a causa do problema econômico e sugerir que todos cuidassem da sua responsabilidade, mais importante que é a reconstrução do templo do Senhor. Então aqui nós vemos que, mesmo depois de 70 anos de cativeiro, né, fruto da desobediência, da idolatria, o povo novamente cai logo em seguida e perde mais 14 anos aí para reconstruir o templo. Qual é a teologia do profeta Ageu? A gente pode destacar 2 pontos. Primeiro, a glória de Deus no templo, porque naquela época, né, a presença de Deus ela existia por conta do templo, então o povo estava sem o Deus no meio dele, e então Ageu é essa teologia da glória de Deus que enche novamente o templo. E a convocação de se temer a Deus, seria os 2 princípios que a gente aprende de teologia nesse curto livro, que é o profeta Ageu.
Ageu fala então do compromisso pessoal da reconstrução do templo, ou seja, a obra de Deus deve ser prioridade para os seus servos. E nada pode desanimá-los nesse privilégio de servir ao Senhor, pois ninguém é capaz de impedir aquilo que Deus começou. A cristologia de Ageu, nós vemos Jesus como a chave hermenêutica ali desse livro, né, dos profetas menores. Ageu menciona a glória de Deus no templo, o faz num contexto messiânico, indicando que o Messias Jesus voltaria em glória. Então, não é só a reconstrução física, mas as profecias já falavam que o templo seria realmente apontando para Cristo, né? Jesus várias vezes comparou o corpo dele ao templo. Por isso, Jesus se glorificou, né? E nós somos o templo do Espírito Santo. Então, essas profecias são messiânicas. Segundo, a glória do segundo templo será maior que a primeira, embora fosse esteticamente inferior ao templo de Salomão, tanto que os jovens se alegram porque nunca tinham visto o templo, e os velhos choram de saudade porque o templo não era nem próximo do que era o templo de Salomão. Mas a menção aqui remete à presença gloriosa do Senhor com o seu trono. Outra indicação cristológica está na escolha de um anel de selar, que é o símbolo da autoridade real do Messias e do reino. Então, quando ele usa essa figura, né, essa ação de selar, né, o compromisso com Deus, e o anel, ele está apontando para Jesus. Podemos dizer, então, que o livro de Ageu apresenta Jesus como o desejado de todas as nações. Eu separei aqui o texto de Apocalipse 7, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Glória a Deus. Essa é a expectativa que nós temos, de que todas as nações, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. É a nossa expectativa ainda hoje, para a segunda volta de Cristo, né? É o que nós estamos esperando. Ageu esperava o templo ser reconstruído, mas já tinha uma noção de que Cristo viria, e nós sabemos que ele já veio, e que nós agora aguardamos o seu retorno. Que bênção, estamos todos esperando essa mesma profecia. Vamos para o livro de Zacarias, Zaharia, que significa o Senhor se lembra, e refere às promessas de Deus, da aliança para abençoar. O que Deus prometeu, ele cumprirá. Esse é o significado aí do nome Zacarias. A autoria e data deste livro: Zacarias é contemporâneo do profeta Ageu, como nós já dissemos, ou seja, Zorobabel e Esdras. Neemias, está lá em Neemias 12, 16, dizendo que ele era de uma família sacerdotal. Tanto judeus como cristãos reconhecem como autor do livro o próprio Zacarias, em torno de 520 a.C. São contemporâneos, então, esses dois livros, né, que nós lemos hoje, que nós estudamos hoje, Ageu e Zacarias. A gente pode fazer um esboço aqui do livro de Zacarias da seguinte forma, né, capítulo por capítulo aqui: o Senhor regressa a Jerusalém com compaixão. O capítulo 2, o Messias residirá em Jerusalém. O 3, a salvação de Israel. O 4, Israel como luz para as nações. O 5, Deus purifica o seu povo e a sua terra. 6, julgamento das nações gentias. Os 7 e 8 já falam da repreensão, arrependimento, jejuns e festas. De 9 a 10, o reino do príncipe da paz, já começam as profecias messiânicas. O 11, a rejeição do bom pastor. De 12 a 13, a redenção de Israel. E 14, o regresso do rei. Esse é o esboço aí, por capítulo, né, de Zacarias. O versículo-chave está em Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Um versículo extremamente citado em muitas pregações e estudos, né? Zacarias 4:6. O propósito, então, do livro de Zacarias seria, primeiro, a exortação ao arrependimento do povo; segundo, a confiança no futuro prometido por Deus por meio do Messias; e a restauração imediata do templo, já que ele é contemporâneo também do profeta Ageu. O contexto histórico, como dissemos, o mesmo período de Ageu, já que Zacarias era contemporâneo e começa a sua pregação 2 meses após Ageu. Nós vemos isso na menção de quando o livro foi escrito, quando você lê. A ênfase no término da construção do templo, que há 14 anos estava parado. Zacarias e Ageu
afirmaram a relação entre a obediência, que é a reconstrução do templo, e as bênçãos divinas. Isso pode ser visto nos primeiros 8 capítulos do livro de Zacarias, que é um dos maiores livros dos profetas menores aí, né? Vemos também que o templo foi concluído em 3 de março, no 6º ano do rei Dario, em 516 a.C. Continuando o contexto histórico de Zacarias, dos capítulos 9 ao 12, segue aí o contexto. Dario, embora tenha iniciado sua trajetória vitoriosa, em sua expansão militar até a Europa, logo foi vencido pelos gregos, na batalha que ficou conhecida como Batalha de Maratona, em 490 a.C. Xerxes, filho de Dario, em 480, é vencido em Salamina, barrando a expansão persa. Xerxes foi o esposo de Ester. Aí nós já começamos a ligar os fatos também que aconteceram quando surgiu a festa de Purim, na história da vitória, né, que o povo de Israel teve sobre, né, o seu inimigo. E terceiro, o Império Grego ascende ao poder. Zacarias é um livro do futuro, pela segunda Henrietta Mears, é o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Ele é chamado desse livro que mais fala de profecias do que iria acontecer naquela época. Então, é um livro que fala sobre profecias do futuro. Bem, teologia do livro de Zacarias, nós podemos selecionar primeiro, que é um chamado ao arrependimento, novamente, que é a tônica de todo o Velho Testamento, todos os profetas, obediência e submissão, o soberano cuidado do Senhor com seu povo e a aceitação vindoura do Messias prometido. Então, Zacarias também faz parte dos profetas que fazem as profecias messiânicas. John Barnett, que é um teólogo canadense, ele fala o seguinte: Zacarias é um chamado à obediência, projetando a fé do povo de Deus, a ação de Deus na história, tanto no passado como no presente e no futuro. Essa é a visão de John Barnett sobre a teologia de Zacarias. Quanto à cristologia, né, nós vemos que Zacarias aponta para Jesus Cristo como, primeiro, meu servo e o renovo, está lá no capítulo 3, versículo 8, também como sacerdote no trono, capítulo 6, 13. Zacarias também fala de Jesus quando ele diz aquele a quem transpassaram, no capítulo 12, versículo 10. E, por último, o rei humilde montado num jumento, profecia que aconteceu quando Jesus entrou em Jerusalém, está lá no capítulo 9, versículo 9. Podemos dizer que o livro de Zacarias, então, apresenta Jesus como aquele que é a justiça de Deus. Separei aqui para concluir este livro, 2 Coríntios 5, versículos 20 e 21. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus é quem nos justifica. Nada pode questionar o sacrifício vicário de Cristo por nós. Zacarias já coloca essa contemplação do futuro com a vinda de Cristo, e nós já sabemos que isso aconteceu, por isso fomos justificados por Cristo. Amém. Glória a Deus por essa mensagem do profeta Zacarias. E agora, meus irmãos, vamos encerrar o Velho Testamento, a aula de hoje, com o livro de Malaquias, o último dos profetas menores e o último livro do Velho Testamento. O nome é Malachi, que quer dizer meu mensageiro, né? Autor contemporâneo de Esdras, também foi o último profeta do Antigo Testamento. Não há informações sobre Malaquias. Alguns afirmam até que Malaquias pode ser um título e não um nome. Todavia, segue o padrão de identificação autoral ao ser mencionado no cabeçalho da introdução de sua obra como seu autor, em torno de 430 aí antes de Cristo, né? Estamos chegando aí no período que há um silêncio bíblico, né? Nós vamos estudar na próxima aula. Bem, o esboço do livro podemos também dividir em capítulos, é um livro também curto, com 3 capítulos. Primeiro, do 1 ao 5, Deus ama o seu povo. Depois, de 6 a 14, crítica à desonestidade. Depois fala crítica à repreensão aos sacerdotes. No capítulo 2, 10 a 12, já é a condenação do casamento misto. No capítulo 2, ainda do 13 ao 17, advertências quanto ao relacionamento conjugal, de como o marido deve ser fiel à esposa. Depois, o capítulo 3, de 1 ao 6, a promessa para o futuro. De 7 a 12, crítica aos que roubam a dedicação dos bens a Deus. É um texto muito utilizado, inclusive, para se falar do dízimo. Pode o homem roubar a Deus?
mas a gente pode fazer isso nos dízimos e nas ofertas. Está aqui essa crítica, aqui no capítulo 3. O cuidado com a arrogância e depois, o final do capítulo 3, a restauração do povo de Israel. O propósito do profeta Malaquias é, primeiro, lembrar das promessas de bênçãos futuras, caso o povo de Deus deixe de ser infiel em seu relacionamento com ele. Ele vai perder essa bênção, né? Lembrando-nos que no julgamento final, os réprobos, ou seja, aqueles que são reprovados serão julgados e os justos fiéis serão recompensados. Versículo-chave, Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo do Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma menção a Jesus aqui, né? Cristocêntrica, uma profecia messiânica, esse versículo. O contexto histórico, então, de Malaquias, apesar de o templo ter sido reconstruído, o culto restaurado, o muro da cidade erguido, os judeus voltaram à infidelidade. Então, Esdras e Neemias são as pessoas chaves para essas reconstruções, mas o povo ainda permanece nesse caminho, entendendo que a única solução, na verdade, para isso foi Jesus. Roubavam a Deus nos dízimos e nas ofertas, e as colheitas não prosperavam. E assim é sobre a nossa vida até hoje, quando nós não damos dízimos e as ofertas, né, deixamos de prosperar. Os sacerdotes eram corruptos, envolvimento com os pagãos, havia muito casamento misto, injustiça social, e o contexto histórico de Malaquias é o mesmo de Neemias. John MacArthur, um grande pregador do nosso século, diz o seguinte: o livro de Malaquias encerra o Velho Testamento e marca o início de 400 anos de silêncio profético. No entanto, Malaquias deixa a seus leitores uma marcante proclamação: aquele que vocês desejam virá, como nós lemos em Malaquias 3:1. Isso já é o indício da próxima aula. Nós vamos estar tratando o que acontece nesse período chamado de silêncio bíblico, ou período intertestamentário, que é 400 anos, 4 séculos, em que não há nenhuma profecia até o nascimento de Jesus, que é narrado nos evangelhos, né? Então, estaremos fazendo isso na próxima aula. Qual a teologia de Malaquias? As doutrinas reveladas, né, no livro de Malaquias. O povo infiel, conclamando mais uma vez o arrependimento, fidelidade de Deus para com Israel infiel e a vinda do Senhor. Podemos ver, meus irmãos, que apesar de toda a situação, o cativeiro, o povo continua o mesmo, desobediente, que não se arrepende, longe de Deus, desobediente. Por isso, né, nós sabemos que Jesus é a única solução, por isso as profecias messiânicas começam a nascer nesse tempo. A cristologia do livro de Malaquias fala como o Jesus Cristo como precursor, fala do precursor de Cristo, no caso João Batista, que é a voz que clama no deserto, depois o mensageiro da aliança, que é o próprio Cristo, o sol da justiça, que trará cura e grande alegria, e o sol da justiça, que queimará os perversos. Então, a figura do sol da justiça é uma figura messiânica do Velho Testamento. Cristologia, então, de Malaquias, apresenta Jesus como nosso desejado mensageiro da aliança de Deus, a aliança tida como a nova aliança. Separei aí Hebreus 12, 23 a 24, para encerrar a aula de hoje, e também para encerrar o Velho Testamento, essa nossa jornada na primeira parte da Bíblia Sagrada. Estudamos 66 livros, meus irmãos, nesse período aí, foram estudados de 3 em 3 livros, né? Então estamos aí chegando ao final do Velho Testamento. Hebreus 12, 23 a 24, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Glória a Jesus, pelo sacrifício vicário dele na cruz, e também pela nova aliança, que nós lembramos todas as vezes que participamos da ceia, porque Jesus diz que quando bebemos do cálice, do vinho, nós estamos tomando desse sangue que foi vertido como nova aliança, a aliança eterna que nós temos com Cristo, a garantia da nossa vida eterna. Não há necessidade de outro sacrifício além do que foi realizado pelo Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, assim fechamos o Velho Testamento. Vamos orar e nos encontramos na próxima quinta com a aula do silêncio bíblico. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por este tempo que estivemos aqui. Obrigado por concluirmos, Pai,
essa metade do nosso curso, chegamos aí ao final do Velho Testamento. Nos abençoa agora no restante do curso, Pai, agora o Novo Testamento. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Otônio, do pastor Rogério, pela FD, pelos irmãos e irmãs que estão perseverando, e já te agradecemos por aqueles que irão começar a fazer este curso. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, irmãos e irmãs.